Senhor, aleluia, Ele conhece todo mundo, Ele conhece quem chega, mas existe crente que abada sábia, existe crente que está dentro da igreja, Ele conhece tudo e conhece todos, mas o principal nesta noite Ele não conhece o Senhor da glória que está aqui. Mas se você conhece Jesus, levante a mão e glorifica Ele aí. Somente aqueles que conhecem o Senhor. Cadê você? Cadê você? Somente aqueles que conhecem o Senhor. Levante a tua mão e glorifica o nome do Todo-Poderoso. Aleluia. Aquela igreja conhecia o Senhor Jesus. Existe crentes que está 5 anos dentro de uma igreja, 10 anos dentro de uma igreja, e até sendo no ministério. Preste bem atenção numa coisa: ele não conhece o Senhor ainda. Diz a Bíblia que um determinado dia o Senhor Jesus Cristo estava com os discípulos dentro do barco. O lago do Genezaré, ou o mar da Galileia, não tinha como levantar uma tempestade, ou seja, a água ao ficar muito bravia, não tinha como. Mas levantou-se. E quando os discípulos estavam no barco, o barco começou a entrar água e ameaçava afundar. Jesus dormia no barco. E diz a Bíblia que de repente pegaram e começaram a murmurar: será que ele não se preocupa porque vamos perecer, nós vamos morrer? E acordaram o mestre. E diz a palavra do Senhor que quando o mestre acordou, ficou de pé, Lucas capítulo de número 8, diz que numa só palavra a bonança chegou. Quando eles viram isso, olharam um para a cara do outro e perguntaram assim, ou disseram assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A maneira desse ponto de interrogação foi feita uma pergunta: quem é esse? Quando se faz uma pergunta dessa, é porque não conhece a pessoa. Tem muitas pessoas que estão aqui que eu estou tendo o prazer de, nesta madrugada, conhecer os irmãos. E eu creio, porque aí tem o Espírito Santo, aqui também tem, que vai testificar e vai nascer uma comunhão para a glorificação do nome do Senhor. Mas eu não saio no meio da rua ou em qualquer lugar falando com todo mundo porque eu não conheço. Como é que eu vou chegar num shopping e vou sair: oi, tudo bom, e você? Por questão de educação eu vou chegar: boa noite, boa tarde, ou bom dia. Ou de repente o mesmo, ou pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus: a paz do Senhor, ou a paz do Senhor, meu irmão, por questão, aleluia, da ética cristã, ou por questão de educação. Mas você não sai dentro de um ônibus, dentro de uma condução, numa farmácia, no mercado, no shopping, conversando com todo mundo, porque você não conhece. Você só vai bater um papo, só vai conversar ou com alguém que você conhece, que tenha uma intimidade. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que aqueles mesmos discípulos que perguntaram quem é esse, foram os mesmos discípulos que viram a multiplicação do pão. A Bíblia diz que aqueles mesmos discípulos que perguntaram quem é esse, era o mesmo discípulo que viram o coxo andar. A Bíblia diz que os mesmos discípulos que perguntaram quem é esse, viram o cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, pessoas oprimidas sendo libertas, leprosos sendo purificados, rebada sábia. A Bíblia diz que aqueles mesmos discípulos que perguntaram quem é esse, andavam com Jesus para cima e para baixo. A Bíblia diz que aqueles mesmos discípulos que perguntaram quem é esse, dormia com o mestre. Agora eu te pergunto: por que isso? Tem crente assim, irmãos. Conhece todo mundo, só não conhece Jesus. Está
chegou o coxo da Porta Formosa. Capítulo 3 de Atos diz da Bíblia que todo dia colocavam ali. Ele conhecia todos os irmãos. Conhecia o grupo jovem, o grupo de varões, o grupo de varoas, o ministério. Sabia de repente quanto entrou de oferta. Só não conhecia o poder de Deus. Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Fala para o teu irmão, Simão, dá glória a Deus, porque senão vão achar que estão falando contigo. Levante a mão e glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem crente que está 5 anos, para não poder, aleluia, ir um pouquinho além. Aleluia, 5 anos dentro de uma igreja, mas não conhece o Senhor Jesus. Vive de experiência dos outros. Vê todo mundo contando bênçãos de vitória. Ele mesmo, anos entra, anos sai e ele fica mirrado. Aí eu descobri por quê que tem crentes que não oram a Deus. Olha para o Senhor e pergunta para ele assim, irmão, sem chegar na vigília, sem ser aqui na vigília, pergunta para ele: quanto tempo tu orou hoje? Nem me faz, nem me responde. Fala, nem me responde. Tem crente que só sabe orar quando chega na igreja e a oração dele é igual uma oração de gato. Sentou no banco. Tem crente que só conhece a oração daqueles crentes de 6 horas. Só é um derrotado, só vive contando derrota. Aí daqui a pouco 6 horas por mim, irmão, que eu estou na prova. 6 horas por mim, pastor, mas eu não posso pedir oração da igreja. Eu não posso pedir oração do irmão. Irmão, você deve pedir, você pode pedir. Aí vai pedir oração dos irmãos da igreja, mas sai da carona dos outros. Faça também a tua parte. Tem crente que vive pedindo oração do pastor, da irmã, de ciclo de oração, mas ele mesmo não faz nada. Você pode dar glória a Deus aí? Quando chegou o conhecimento da igreja que Pedro estava preso, olha para o termo assim, uma ação, fala mais alto, uma ação provoca reação. A igreja, irmãos, foi orar, Senhor. E diz a Bíblia que a igreja estava orando. E a oração da igreja não era uma oração de 5 minutos. A oração daquela igreja primitiva que conhecia o Senhor não era uma oração de 10 minutinhos. Tem pessoas que não conseguem colocar o joelho meia hora para orar. Tem pessoas que não conseguem passar um tempo com Deus sozinho. Tem pessoas que não conseguem abrir a Bíblia e ler pelo menos uma hora. Falar com Deus, estar com Deus uma hora. Agora vai lá no Orkut, vai lá no MSN. Ele está 5 horas num bate-papo. Ele está 5 horas conversando fiado. Ele está 5 horas falando besteira, mas não tira meia hora para falar com Deus. Levante a mão e glorifica a Deus aí. Conhece tudo de computador, sabe o que é isso, o que é aquilo, como é que toca, como é que faz assim, como é que faz assado, mas não conhece nada da Bíblia. Jesus um dia falou assim no capítulo 7 de Mateus. Mateus registrou o que o Senhor falou. Ele disse assim, olha, pedi e dá-se. Foi assim que ele falou? Não foi assim. Pedi, repetiu. Pedi, e dá-se-vos, dá. Se fosse fácil, de mão beijada, porque tudo que vem fácil não tem valor, irmão. Tudo que vem fácil, tudo valoriza. Senhor, eu quero um carro, toma aí. Assim daqui a pouco, vou bater, jogar fora, não vou cuidar, Jesus me dá outro. Senhor, eu quero assim, quero assar. Toma. A Bíblia diz que eles pediam, insistiam, perseveravam. A
Bíblia diz no versículo 5 que eles já perseveraram. E eu quero acreditar que nesse momento, quando eles perseveravam, talvez alguém olhou para Pedro, porque Pedro estava guardado por 4 quartelos de soldados, ou seja, 16 homens para tomar conta de um homem só. Segundo, a história diz que naquela época 90% dos cárceres, das cadeias, das prisões, sabe onde elas eram? Subterrâneo. Já para dificultar qualquer tipo de fuga. Dentro daqueles cárceres havia muita umidade. Aquilo ficava frio constantemente, molhado. Diz a Bíblia que Pedro estava algemado. Prisão subterrânea, 4 quartelos de soldados, 16 homens, e agora algemado. Como é que ele ia fugir dali? Nem se ele quisesse fugir, ele conseguiria. Bangu, ao pé daquela prisão, fichinha. Catanduva, fichinha. Aquela prisão, sim, era uma prisão de segurança máxima. Só que a igreja não ficou calada. A igreja não cruzou os braços. Tem pessoas que o diabo massacra a família, o diabo joga o marido na cachaça, o diabo destrói o casamento, o diabo joga o filho no homossexualismo, o diabo joga o filho no lesbianismo, o diabo faz, acontece, e ele e ela fica emborcado. Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Quando as pessoas eram jogadas no cárcere, a finalidade daquelas pessoas ser jogadas ali dentro era para morrer. Porque chegaria um tempo para ser levado à morte. Mas de repente, morreria por alguma enfermidade. E a maioria das pessoas que ficavam enfermas, naquela época, ficava enferma do pulmão. A situação ia agravando, até morrer. Se não morresse daquele jeito, morreria sendo levado para a morte. Mas diz a Bíblia, a igreja estava orando no versículo de número 5. E no versículo de número 7 houve uma resposta poderosa de Deus. A Bíblia diz assim, ó, e de repente o anjo do Senhor, preste bem atenção, o anjo do Senhor com S maiúsculo, aleluia, não era um Gabriel, não era um Miguel, não era um serafim, não era um querubim, era o anjo do Senhor. A teofania de Deus se manifesta ali, e diz a Bíblia que o próprio Deus entra naquela prisão. Ei, meu querido, você pode passar no vale, você pode passar no deserto, você pode atravessar o meio do fogo, você não vai passar sozinho, porque Deus estará contigo. Levante a tua mão e glorifica o nome do Senhor aí. Pedro, levanta, bota a sandália, coloca a tua capa e segue-me. Quando passou lá no finalzinho, o portão de ferro por si só se abriu. Pelo poder da tua oração nesta madrugada, Deus está abrindo uma porta para você nesta noite. Quem crê nisso? Quem crê nisso, irmão? Quem crê nisso, levante a mão. Alabrada, estou aqui nesta noite juntamente com os homens de Deus como profeta para abençoar a tua vida. Então levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Já agradece, porque Deus abriu a porta para você. Glorifique o nome dele. A oração é uma coisa tão tremenda. No capítulo 1 do livro de Neemias, diz a Bíblia que Neemias, o copeiro do rei, perguntou assim para o seu irmão Anani e alguns homens: como é que está Jerusalém? Como é que está a cidade dos meus pais? A cidade de Natal. Talvez coçaram a cabeça, olharam para ele e disseram assim: Jerusalém? Está um verdadeiro desprezo.
está numa vergonha. Sabe o que faziam com aquelas pessoas que ficaram em Jerusalém? Porque a classe mais pobre não foi para a Babilônia, ficou lá. E havia uns aproveitadores naquela época que roubavam o que sobrou daqueles homens, daquelas mulheres. E depois que roubaram tudo, levaram as jovens escravas para outro lugar, queimaram as portas a fogo e fenderam os muros. Primeira reação de Neemias foi sentar pasmado. Neemias sentiu a dor dos seus irmãos. Neemias teve compaixão dos seus irmãos. Sabe o que é ter compaixão? É você se colocar no lugar da pessoa que está passando por aquele problema. Agora tem crente, irmãos, que não está nem aí para o problema do irmão. É problema dele, deve estar no vale, deve estar no deserto, deve estar em pecado, deve estar assim, deve estar assado. Ei, tenha compaixão do teu irmão. A Bíblia diz que aquele que usa de misericórdia, também ele vai alcançar misericórdia. Você não sabe o dia da manhã não, meu querido. Mateus capítulo 5 diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Diz a Bíblia que ele chorou. Chorou, lamentou. Quando alguém chora lamentando, está mostrando que está sentindo uma dor muito grande. O lamento mostra dor interna, dor no coração, dor de decepções. E começou a orar ao Senhor, diz a palavra. E começou a jejuar ao Senhor. Diz a palavra que ele jejuava e orava dia e noite. Dia e noite. Dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Sabe quando o tempo demorou a oração de Neemias, antes de Deus responder e agraciá-lo, mostrando para o rei que ele precisava de um favor? Ele orou 4 meses direto, incessantemente. Ele não parou de orar até receber uma resposta. Levante a mão se você ora, Deus vai te responder nesta madrugada. A oração é uma coisa tão tremenda, irmãos, tão maravilhosa, tão poderosa. Quando Jó, lá no seu estado de provação, de dificuldade, quando Jó estava passando num deserto que ninguém iria passar com ele, somente Deus. Diz a Bíblia que o Senhor repreendeu os amigos de Jó, porque, olha aí, eita Jeová grande, acharam que Jó estava em pecado. Fala, irmão, não julga o teu irmão, fala. Com a mesma medida que você medir, ele será medido. Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Deus falou assim, ó, vai lá, pega os animais e leva, mata, leva para Jó. Ele vai orar e eu ouvirei a oração dele. Jó no capítulo 42, versículo 10 assim: e Deus virou o cativeiro de Jó, quando ele, Jó, orava pelos seus amigos, Jó naturalmente tinha toda oportunidade, todo motivo para orar por si mesmo. Senhor, tem misericórdia. Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, me cura dessa enfermidade. Senhor, me dá vitória. Não, Jó lá no caco, na cinza, na ferida, na humilhação, aleluia, perdeu tudo e todos. Jó encontrou forças para orar pelos seus amigos, e Deus mudou o cativeiro dele. Ei, você veio aqui nesta madrugada só para buscar para você, só para reivindicar para você. Tem pessoas que falam assim: eu quero isso, quero aquilo, e esquece de orar por alguém. Levante a mão
e glorifica o nome do Senhor. Eu lembro que uma certa vez, eu estava lá no alto do complexo do Alemão. O jovem traficante, quando ele está envolvido no tráfico, uma das coisas que ele faz é observar. Se tem alguém aqui que já foi envolvido e hoje o Senhor libertou para a glória do seu nome, sabe do que eu estou falando. Ele está no tráfico, aleluia, mas ele é um observador. Ele tem que estar atento, não pode confiar no amigo, não pode confiar em quem está do lado, não pode confiar se dormir aqui, amanhã tem que dormir em outro lugar. Ele sabe quem compra, quem não compra, quem mora, quem não mora. E eu estava um dia descendo no complexo do Alemão, e naquela época tinha ali dentro do complexo do Alemão uns 200 homens armados. E dos 200 homens armados, preste bem atenção no que Deus vai falar contigo nesta madrugada. Havia 30 homens separados. Esses 30 homens, para você entender, a polícia militar, ela tem um grupamento imenso, mas ela tem uma sua elite. A elite dela é o BOP. A Polícia Civil tem um seu grupamento, mas tem uma elite, o CORE. A Polícia Federal, ela tem um grupamento, mas ela tem uma elite, o COI, Comando de Operação Especial. E lá dentro também tinha os chamados bonde suicida. Bonde suicida eram aqueles homens, os piores dos piores. O bonde suicida, só uma ordem, executa fulano. Pronto, não perguntava nem por quê, o que ele fez. Ele estava ali para obedecer. Através era assim, fazia. E esses 30 homens estavam numa reunião lá em cima, no alto do complexo. E de repente, quando terminou a reunião, sentado, alguém disse assim: aí, patrão, vamos dar um rolê na favela. Aí de repente alguém falou assim: demorou. Linguajar que eles usam lá fora. Aí pegou as ferramentas, colocou na cintura, ajeitou o colete, ajeitou a granada, as pistolas, o fuzil e desceu o morro. E desceu no complexo alemão para descer a grota. Passamos num corredor mais estreito do que esse aqui. Esse corredor não permitia duas pessoas ao mesmo tempo passar. Alguém tinha que esperar alguém passar. E na hora que o bonde desceu para aquele corredor, aquelas armas em punho, lá embaixo eu observei que subiu uma pessoa. E na dúvida, para saber quem era ou quem não era, o que ele deixava de ser, paramos e nos abrigamos. Mas diz a palavra do Senhor: se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. E paramos ali e começamos a observar a pessoa que estava subindo. E quando eu comecei a olhar, eu vi que aquele homem não era um homem normal, não era um homem comum, era um homem de Deus que estava subindo. E esse homem de Deus, ele estava cantando um hino, melhor dizendo, ele estava louvando, adorando o nome do Senhor. E naquela época, por atravessar o complexo alemão, andar as 25 bocas de fumo para recolher dinheiro, para fazer um monte de coisa, atravessar e dar de cara com muitos crentes. E quantos crentes medrosos, aleluia, encontrar pelo meio do caminho. Tinha um grupo que ia evangelizar, aí alguém dizia assim: vamos nos meninos ali dar um folhetim. Eu não vou lá não, o sangue de Jesus tem poder. É verdade, o sangue de Jesus tem tanto poder que se tiver crente covarde aqui nesta madrugada, vai cair a covardia. Em nome de Jesus, levante a mão e glorifica a Deus aí. Porque tem crente aí para fora, aqui não tem ninguém assim não. Só sabe ser crente aqui dentro, irmão. Só sabe dar o voo da águia aqui dentro. Só sabe profetizar aqui dentro. Eu quero ver tu profetizar lá fora. Eu quero ver você profetizar lá na boca de fumo e dizer assim: meu querido, assim diz o Senhor, ó, o tempo está terminando. Se você permanecer aí, tu vai morrer e a tua alma vai para o inferno. Cadê os profetas aí? Cadê os profetas?
Cadê as profetisas? Pular aqui dentro é muito fácil. Profetizar aqui dentro é muito fácil. Cantar aqui dentro é muito fácil. Pregar a palavra aqui dentro é muito fácil. Eu quero ver do seu instrumento lá fora no Egito. Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Quando aquele homem se aproximou, eu pensei assim comigo, ó, vai disfarçar, vai dar um jeitinho, vai deixar alguma coisa cair para poder voltar a buscar, vai dar meia volta, porque é medroso, é covarde. Aí eu pensava assim comigo, 30 homens, uma guarnição forte, sozinho, está desamparado, vai ser intimidado, quer ver? Só que a matemática de Deus é uma, do homem é outra. A matemática do homem no mundo, ele sempre vai querer ser o primeiro. Na de Deus, o primeiro vai ser o último, e o último vai ser o primeiro. A matemática de Deus é uma, do homem é outro. O homem sempre vai querer ser o exaltado, o mais forte, o primeiro, né? Aleluia, vai ter sempre uma altivez no coração. Na matemática de Deus, o exaltado vai ser humilhado, e o que se humilha diante do Senhor será exaltado. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor aí. Na matemática do homem eu tinha 30. E ele estava sozinho. Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14. Não são os anjos, espíritos, ministradores, para servir aqueles que vão herdar a salvação? Dado uma ordem por Deus, ao teu lado os anjos de Deus estão guardando a tua vida. Você pode dar glória a Deus aí? E se você teme ao Senhor, e se você obedece ao Senhor, além dos anjos, a principal presença está contigo. É o Deus Todo-Poderoso. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e salvos contrito de espírito. Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Quando aquele homem chegou perto de mim, ele falou assim comigo: jovem, Deus tem uma grande obra na sua vida. Só que ele falava com autoridade. E a Bíblia diz que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito. Eu pensava que aquele homem era abusado. Só que o homem de Deus e mulher de Deus não são abusados. Eles têm ousadia do Espírito Santo. Tem coragem mesmo e prega o que Deus manda. E ele falou assim: jovem, essa arma que está em tuas mãos só pode tirar a vida se Deus permitir. E eu vou dizer para você algo sem medo de errar, porque eu sou profeta. Profeta que é profeta nunca passa à frente de Deus. Profeta que é profeta, segura aí agora, profeta. Ele sabe a hora certa de entrar e a hora certa de sair. Labrada sabe, canda. Deus não é Deus de confusão. Levante a mão e glorifica a Deus. Profeta que é profeta não usa Deus, é Deus que usa ele. Profeta que é profeta, profeta que é profeta, irmãos, ele está pronto para ser usado por Deus. Naquela hora ali, ele diz assim para mim: olha, vou dizer a você, meu filho, algo sem medo de errar, porque eu sou profeta. Se você não vier pelo amor, tu vai vir na dor. Escute isso aqui, mas não é uma dorzinha não, vai ser um ai. Tu vai vir gemendo.
e vai servir a Deus sentado numa cadeira de roda. Cadê os profetas aqui? Cadê você? Cadê? Profeta que é profeta, Deus usa, você fala, ou Deus fala por você, ou através de você, e se cumpre, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Quando esse homem de Deus terminou de entregar a mensagem que Deus mandou, ele foi embora. Um dos amigos bateu no meu ombro e disse assim: aí, como é que você vai deixar um homem desse falar assim contigo? Um homem desse, preste bem atenção, o espiritismo chama o homem de cavalo. Mentira ou verdade? Tráfico de drogas chama as moças que carregam a mercadoria de mula. Mentira ou verdade? Baile funk, letra diabólica, chama as moças de cachorro. É mentira ou verdade? Mas aqui dentro não tem nada disso. Aqui dentro são filhos, são filhas, são príncipes, são princesa. Cadê você, príncipe? Cadê você, princesa? Cadê você, filha? Cadê você, filho? Olha aí como é que Deus te chama. Levante a mão e glorifique e exalta o nome do Senhor. Cadê os príncipes? Cadê as princesas? Exalta, 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 exalta ele. Diabo milha, irmão, diabo milha. Eu ia lá no centro espírita com uma guia no pescoço, achando que estava abafando. As pessoas me olhavam e vem fulano, cheio do eu sou, eu posso, eu faço, eu sei, eu vou, né? O eu estava na minha vida, mas hoje eu glorifico o nome do Senhor Jesus Cristo, porque na verdade não é mais o eu sou, eu posso, eu faço, eu sei, eu vou. Quem está comigo hoje, quem está contigo hoje, é o eu sou todo-poderoso, é o eu sou todo-poderoso, é o eu sou todo-poderoso, é ele que está morando em você, é ele que governa você, é ele que é ele que dirige a tua vida. É ele que está comigo e contigo. Levante a mão e adore a ele. Como é que você vai deixar um homem desse falar assim contigo? Eu descobri, irmãos, assim como você também descobriu. Quando Deus tira o homem do lamaçal do pecado, primeira coisa que ele faz, te dá um banho. Depois do banho vem uma purificação. Depois da purificação, vem a santificação.